Deus, sejam todos bem-vindos nesta terça-feira. Vamos iniciar com as orações para que possamos criar um ambiente de luz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Parece hoje sobre o capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Então eu vou ler uma mensagem aqui do livro O Espírito da Verdade, de autores diversos, Francisco Cândido Xavier e Valdo Guerreiro, de autores diversos, que é a mensagem 14, Milagre do Tempo. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta que conduz à perdição. Jesus em Mateus 7,13. Em nos referindo à semelhança de natureza nossa, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem frustrada em qualquer construção, a separar dois lugares, apurando o recurso entre eles. Porta, desse modo, peça arquitetônica encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitida em todos os casos, franco passador. E as portas referidas por Jesus, a que estrutura se prosa, sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertence à muralha do templo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o assento espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das obras. A porta larga expressa o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente, além da muralha, o futuro e a eternidade. E cá, a sementeira do hoje, e lá, o dia. Atravessar uma das portas da ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão, saída da vida justa. Porta estreita, saída do erro, entrada na revelação. O momento atual é a escolha da porta estreita do largo. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessamos a muralha, pela porta do serviço e da dificuldade através da porta dos caprichos enganadores. Examina, por tua vez, qual a passagem que eleges por teus lábios comuns na existência que desenrola somente em momento ao mundo. Por milênios, temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta larga, nos ciclos de iniciação que forjamos para nós mesmos, regulados na autoridade transitória e na posse moderada, na beleza física e na idolatria habilitante. Renovemos-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os utensílios da marcha, conservando a alegria e a esperança na conversão do tempo e em dádivas da felicidade maior. Então, o que essa lição nos conduz? É uma conquista acessível a todos nós, né? A porta estreita. A porta estreita. Não basta apenas seguir as lições de Cristo, né? Os passos da porta larga, a porta estreita. Nós, com certeza, estamos aqui hoje, porque estamos passando na porta larga. Chegamos passando na porta estreita ainda, né? Então, a porta estreita, ela nos permite marchar na nossa evolução, até o momento em que consigamos passar pela porta estreita. O nosso irmão aqui, Bruno, vai nos brindar a palestra de hoje. Tá.
Deus está presente, caríssimos irmãos e irmãs, viva Jesus em nossos corações, hoje e sempre. Sim, é com grande alegria que aqui estamos de retorno à Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina, próximo aqui da Vila Leopoldina. Uma vez por mês, praticamente aqui estamos nas terças-feiras, às 14 horas praticamente, buscando reencontrarmos, obviamente, porque vamos construir uma família universal, eterna, como também conhecendo novos queridos irmãos e irmãs. Alguém aqui está pela primeira vez? Não, então todos nós já nos conhecemos. Então, vamos falar aqui de igual para igual. E sim, caros irmãos, olha como não existe nada ao acaso. Olha aqui essa obra de Valdo Vieira, em parceria com o Espírito da Verdade, no capítulo Morada do Tempo, mostrar sobre a porta estreita e a porta larga. E por que eu disse que não é ao acaso? Olha a capa do meu projeto, olha do lado esquerdo dos senhores, ali a porta larga. Porta essa, como bem disse o irmão, a qual nós passamos há milênios e milênios. E nessa própria encarnação, estamos buscando sair, findarmos as mazelas que tenhamos construído no passado e que neste presente não mais queremos as postergá-las, para que no futuro posterior não incidamos nesses erros tão lamentáveis que nós, humanidade ainda, incorremos, por invigilância, por não saber orar e vigiar, como afirmamos que assim deveríamos nos portar no meio da Galileia, e do lado direito, senhores e senhoras, ali o caminho do universo, um coração bem no centro da nossa querida essência Gaia, do planeta a qual nós estamos estagiando. Não podemos afirmar que somos originários daqui, seja lá do princípio inteligente, a qual os nossos simples e ignorantes fomos criados, reino mineral, até o reino que estamos atualmente, que é o reino luminal. Então, somos viajantes do universo, somos eternos alunos e aprendizes do novo. A cada segundo de nossa vida haverá algo novo que possamos aprender. Se estivermos absorvendo de forma positiva, bem natural sejamos nós. Porque assim assinamos este processo a qual bem o nosso querido irmão nos deu a respeito da morada do tempo. E lógico, virá no encontro do tema que nós iremos trabalhar com os caríssimos irmãos e irmãs. Bem disse o irmão há pouco, estamos no capítulo 18, muitos os chamados, mais poucos os escolhidos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo, caríssimos, é composto de 16 itens, sendo que do primeiro ao 12º são as pesquisas e ensinamentos de Allan Kardec, já do 13º ao 16º é as instruções dos Espíritos. Uma visão do macro acerca do que Kardec estudou, mas com o contributo da quarta dimensão do mundo espiritual, da erraticidade, para que ao longo das sucessivas encarnações tivéssemos maior acessibilidade e compreensão das lições que ali essas instruções dos Espíritos tanto nos auxiliam e, lógico, vem ao encontro do que o codificador Allan Kardec proporcionou lá desde os idos de 18 de abril de 1857. Então vamos fazer, como a gente disse, e continuamos falando, um ponto de interrogação. Qual é a porta, caríssimos, que ao longo dessa nossa atual encarnação queremos atravessar, não adentrar, atravessar? Porque isso tenho certeza que todos nós já sabemos. No nosso dia a dia não podemos e nem precisamos externar a quem quer que seja, tampouco aos nossos familiares. Não. A satisfação é apenas somente aos nossos leitores individuais, que são de mesmo o elo para com Deus, a fonte criadora. Então, que possamos assim nos esforçar e decidirmos, enfim, se queremos adentrar ao mundo de regeneração, como tanto nos afirmou Emmanuel, Manuel Filomeno Divina Ajuda de Mendes e os irmãos espirituais entre os séculos XX e século XXI, por meio de Divaldo e Chico Xavier. É o grande convite deste tempo. Capítulo 18, 16 itens, para que possamos os saboreá-los e saber o que nós temos para o nosso dia a dia, contagiosos que estejam ao nosso redor. Sempre gosto que os irmãos e irmãs já perceberam que praticamente todos os meses daqui eu estou, não só trago a codificação kardeciana, mas uma passagem da segunda revelação do Novo Testamento do Cristo, e consequentemente adoro trazer também alguma passagem das obras comunitárias. Desses da como eu falei, de Valdo Franco ou Chico Xavier. Por que não trazer então agora o nobre Mateus, no seu capítulo 7,
13 a 14, que vai nos afirmar o seguinte, caríssimos: atrelada à porta estreita, entrai por esta porta, porque a porta da perdição é larga. Sim, nós o sabemos. Século XXI, terceiro milênio, mundo globalizado, sabemos instantaneamente o que acontece do outro lado do homem, desde que estejamos com ouvidos de ouvir e olhos de ver. E o caminho que ela há de conduzir é o quê? Espaçoso, temporário, fugir de muitas vezes passageiro, por que não dizer tantas outras? Efêmero. E há outros que por ela, nesse momento atual da humanidade, estão o quê? Atravessando. Como a porta da vida é pequena, ai como ela é. Como o caminho que ela conduz é estreito, como abandonado no homem velho na construção do homem novo, e como há poucos que a encontram, e porque mesmo que lá há mais de 2000 anos atrás, Mateus, corroborando Jesus, afirma que tão poucos a encontram, não só naquela época, mas ele diz no apostolado que aconteceria conosco, humanidade, ao longo das sucessivas reencarnações, porque é difícil, não é fácil, é buscarmos diminuir ao máximo, para não dizer finarmos de uma vez por todas de nossas vidas os vícios de falar mal dos outros, dos pensamentos, do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos vendo, do que nós estejamos estudando, sem falar os que nos prejudicam, como o físico, alcoolismo, tabagismo, excesso de sexualidade, pensamentos negativos, depressões voluntárias que nós rastreamos, que não deveriam, por nós estarem sendo elas, porque não estavam, em sua grande maioria, em nosso contrato reencarnatório atual. É o que nos afirma Mateus, entre outras palavras, para que poderíamos construir acerca deste tópico, aparentemente fácil de compreensão, mas que desafia-nos a cada minuto de nossas vidas, para que digamos a nós mesmos o de onde eu vim. O que eu estou fazendo nessa colocação? E onde é difícil, onde eu quero construir? No hoje, o futuro, a posterior, as próximas, sucessivas vestimentas carnais, corpos físicos, que todos nós nos veremos, masculino, feminino, não importa, em qualquer canto deste universo, em outras dimensões, em outras constituições físicas. Ah, caríssimos, como o universo é imenso. Ah, como bem disse o amigo Rabi, afirmando-nos que o plantio é livre e a colheita obrigatória, dizendo nós ainda que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém há de ir ao Pai se não for por meio do quê? Dos seus exemplos e atos praticados aos seus aproximados 33 anos de vida física, numa única encarnação. E ainda afirmou ele que eu de vós mais estiverem unidos em seu nome, eis que ali irá de estar não materializado. Que bom, e é esse o meu desejo, que Jesus jamais materialize esse ordem por meio da reencarnação. Sabe por que, caríssimos? Eu quero que a humanidade, esses pouco mais de 8 milhões de seres encarnados, sintam de forma transcendente. Vou para 45 anos de idade, nasci em 1981, nunca enxerguei um sequer igual espiritual. E não é por isso que eu devo vivenciar a espiritualidade, convidando-os para que, tanto assim, entrem em suas vidas essas situações. Faculdades mediúnicas, ainda que nós não as tenhamos afloradas, não significa que nós não sejamos médios. Pode ser que não esteja no nosso contrato reencarnatório atual, em logo, mas em sendo médio todos nós podemos sentir Jesus, a rosa mística de Nazaré, Maria, aquele que foi José, o tutor de Jesus, o seu companheiro, como nós o conhecemos aí por Saint Germain, muitos que estudaram dos mestres ascensionados, do nosso sistema solar. Ah, caríssimos, é transcendente esse convite de Mateus para que viremos a chave da nossa consciência universal em dizermos a nós mesmos que eu possa ser um destes poucos, mas que estes poucos tornem-se muitos com os esforços a qual nós devemos empreendemos, sendo os construtores, os artífices de um mundo melhor, para que estes mundos, o chamado, seja também muitos os escolhidos. É o objetivo da cúpula espiritual, aquilo sem Henrique, do bairro da Vila Leopoldina. Temos que ser farolhos, raios de luz onde quer que nós estejamos, nas duas dimensões da vida. É fácil? Ah, não é fácil falar, não é verdade? Como pode vir aqui falar tudo isso também e muito mais? Somos eternos aprendizes, folhinhas do universo. Mas
mais desafiante é modificarmos, reconstruirmos diariamente da porta para fora, já que a casa aqui proporciona-nos tantas ferramentas para que sejamos e reconstruamos em pensamentos e atos praticados. Bem-aventurados sejam todos esses que estejam interiorizando este convite do querido apóstolo Mateus em suas consciências imortais. Mas vamos aqui falar um pouco mais da porta estreita, que é o grande desafio nosso existencial. Devemos encarar isso, selecionar as atitudes que venham a nos cumprir. Lógico, que tragam como objetivo transcendente que eu possa usufruir, gozar para a minha eternidade. Não o que seja fugidio, passageiro, efêmero, transitório, nenhum, mas estrutura material de um orbe. Crescendo para Deus através do nosso esforço individual de baixo para cima e de dentro para fora. Mudando sentimentos e renovando atitudes. Ou seja, inconscientemente, o que isso está querendo afirmando, nos dizer, depende-se que assim estamos buscando educar o nosso espírito imortal. Lembre-se do que eu disse há pouco, somos viajantes do universo. Coeficiente intelectual, já construímos bastante problemas em encarnações pretéritas, em qualquer ponto deste universo. Coeficiente moral, caridade, fraternidade, também já os desenvolvemos. Logicamente que a humanidade ainda está muito aquém da moralidade. Senão não estaremos em guerras, corrupção, mentira e outras mazelas que nós utilizamos. Então, é o que devemos fazer para que eduquemos o nosso espírito e encontremos a nossa borda estreita, em nossa individualidade, humildade, simplicidade, dentro de nossas limitações e, consequentemente, possibilidades. Não nos preocupemos se não temos recursos vultosos, se não somos inteligentíssimos, se não somos um exemplo de moralidade para o universo ao qual nós vencemos por planeta Terra, mas façamos o que nos compete apenas e somente. É isso que os nossos queridos e amados vindores espirituais, anjos da guarda, anjos guardiões, nomenclaturas que nós encontramos na codificação kardeciana, assim desejam que nós empreendamos no nosso dia a dia. Bem-aventurados são os que assim pensam e portam-se, se fossem estes que me acompanham e nos acompanham na atual encarnação, como eles portar-se a cada situação a que nós estamos sendo desafiados, e eles haveriam de estar. Porque não nos colocar no lugar do nosso semelhante em qualquer das dimensões material ou espiritual. Não é isso que a humanidade tem o hábito de dizer. Eu tenho que me colocar no lugar da senhora, do senhor, do senhor. Não é apenas um mundo material, terceira dimensão, fisicalidade, não. Por que não nos colocarmos no lugar desses amigos espirituais? Sabe o que eles nos afirmam diariamente? Isso também nos afirmam. De tanto que eu já vi dessas mais de 300 horas espíritas e também espiritualistas. Caríssimos, nós precisamos e temos a capacidade de, nesta atual encarnação, construir os alicerces da próxima vestimenta cada um. Não interessa se é feminino ou masculino, não interessa. Não façamos com muitos irmãos espirituais que vêm nos trabalhos mediúnicos de atendimento fraterno ou desobsessão, arrependendo-se por meio da sua consciência de que não fizeram o que eu cometi que eles fizessem, que nós o façamos em nossa humildade, simplicidade e limitação. Porque se assim eles tivessem feito e nós venhamos a fazer, evitaremos mazelas que não devemos carregá-las para o mundo espiritual, a erraticidade. Assim, construirmos alicerces já para a próxima reencarnação. Quais alicerces você está querendo dizer com isso? Para uma próxima vestimenta carnal, ainda que demore décadas ou séculos. Tem hora de forma mais assertiva, entra em prol da humanidade, saindo um pouco do eu do individual do singular. Será que Chico Xavier assim buscou desenvolver em sua vida até o ano de 2002, com seus 92 anos de idade? Divaldo Pereira Franco até o ano passado, com seus 98 anos de idade? Fora tantos outros que no penúltimo capítulo convidaram-nos para que reconstruamos pelos que aqui eles deixaram de alicerces para que melhoremos a cada dia que passa. Então fica o convite agora deste slide. Façamos do hoje, no agora, as competências estais construções que nós queremos gozá-las no futuro, onde quer que nós sejamos realocados. É dando que se recebe, façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, sempre voltando ao único rabo da Galileia, porque assim quer que assim façamos, em pensamento, em atos concretizados.
E a porta larga, o querido irmão aqui, nos falou acerca da muralha do tempo, do livro Espírito da Verdade de Valvira, com parceria de Chico. Quais eram algumas das características da porta larga? Também falei no início: os vícios, as tentações, as invigilâncias, não saber orar e vigiar, não entender a sua reconstrução, que é a reforma íntima. Lógico, temos que entender quais são as ações que gerem as consequências espirituais. Porque o cantinho ele vem a é obrigatório. A Deus não tem tempo de pressa algum. Ele não tem pressa jamais. Porque ele sabe que um dia saímos do lado e um dia seremos arcanjos. Assim sendo, compete apenas e somente nós colocarmos como meta em nossas vidas o que nós queremos ser, o que nós queremos usufruir, tanto no presente como a posteriori. Não deixemos levar por todas essas mazelas, como já falamos há pouco, entre outras palavras. Lógico, devemos fugir da responsabilidade espiritual negativa. Mudando isso, façamos com que assumamos e construamos as responsabilidades e consequências espirituais positivas. É o grande objetivo aqui da cultura espiritual. Você que, nas suas diversas atividades, que de portas abertas, desde sua fundação, praticamente mais de 5, 6 décadas, se não me engano, aqui está, buscando auxiliarmos a todos que aqui acolhem, para que sejam beneficiados do corpo e do espírito. Vamos construir mais virtudes em nossas vidas, caríssimos. Atitudes de renúncia. É importante que também assim as empreendamos. Testemunhos silenciosos no anonimato. Também, como eu falei também logo no início, apenas demonstração de satisfação aos nossos leitores individuais que são que levam com Deus. Não externemos ao mundo as benesses que estejamos construindo. Que a minha querida e a nossa queridas mãos direitas não saibam que as nossas mãos esquerdas estejam empreendendo. Já disse também o meio rápido da Galileia. Honestidade no trabalho profissional, não apenas e pessoalmente, mas também principalmente voluntário. Porque aqui, por exemplo, não se tem uma retribuição pecuniária. Aqui gasta-se tempo, aqui tem que se construir um propósito milenar, eterno, porque assim que um trabalhador de uma casa espírita tem que pensar e agir, postar-se para com o próximo que vem aqui ser beneficiado nas duas dimensões da vida. Então é importante que estejamos honestos, disciplinados e conscientes dos nossos objetivos, e nem somente devamos empreendê-los. Não transfiramos para o treino, tampouco posterguemos para o futuro aquilo que apenas e tão somente compete a nós mesmos desenvolvermos da nova encarnação. Baixo para cima e dentro para fora. Olhando para baixo, colocamos na situação de humildes e eternos alunos do universo. De dentro, os valores conquistados a milênios e milênios neste imenso universo que tem que ficar como luz aos que estejam ao nosso redor. O que disse mesmo ao Rabi também, já perdi a conta de quantos exemplos eu já dei do Rabi. Ele disse assim, que não devemos colocar a candeia embaixo do alqueire. Por que todas as benesses que nós, digo nós aqui, não apenas nessa estrutura física, nas duas dimensões, uma humanidade, pouco mais de 8 bilhões, porque os valores que nós construímos, guardamos para nós mesmos, não distribuímos em larga escala ou integralmente para que as pessoas que estejam ao nosso redor também estejam contagiando-se e reconstruam-se. Não necessariamente tem que ser cristãos, espíritas ou de outra denominação religiosa, até porque Jesus não pediu nem o Rabi que construíssemos sequer uma religião, pediu apenas e somente que amássemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. Quem é o próximo mesmo, caríssimos? Há pouco, ao entrar nessa casa, vi alguns dos meus próximos. O princípio inteligente que está reinando e experienciando no reino mineral. Vi também alguns princípios inteligentes também ao meu próximo e nosso próximo nas flores, nas plantas. O reino vegetal. Só não vi, infelizmente, um gatinho, um cachorrinho, que eu adoro ver como ele entra para fazer as exposições nas casas espíritas. Quando entra um assistindo com o seu cachorrinho, ou entra um gatinho, tem uma casa que eu sou voluntário, domingo à noite às 19 horas, lá em Monte da Serra, lá, Serra Esperança, na recepção do centro, tem um querido gatinho da vizinha, não sai de lá. Eu falo, bem-aventurado és tu, querido gatinho, princípio inteligente, que alegra-nos no momento que aqui estamos, e não tem domingo que vai não está.
Então todos esses são os nossos próximos, não nós do reino nominal, porque já temos o livre-arbítrio, temos a consciência do certo e do errado. O livre-arbítrio é relativo, caríssimos, jamais absoluto, senão nem esse órgão existiria mais. Haja visto o que está acontecendo nestas guerras, por ganância, por mentira, por interesses e conveniências outros, que não levaríamos sequer um sentido para o mundo espiritual, sequer um fio de cabelo. Se alguém conhecer algum espírito que seja, em todas as épocas da humanidade, que seja deste planeta, que levou sequer um fio de cabelo para o mundo espiritual, apresente-me esse caríssimo irmão, que eu vou querer conversar com ele outras mais situações a respeito. Nós sabemos quais são as nossas responsabilidades para que perseveremos sempre, não desanimemos, não contaminemos com o mundo com que os meios de comunicação tentam despejar-nos para que percamos a nossa atual encarnação. E não haveremos de perder, afirmamos, pelo menos os que aqui estejam concisos nos seus propósitos existenciais. Não é imprescindível que continuem aqui no CEIC até o último dia de suas encarnações, tá bom, caríssimos? Podem ir a outras denominações religiosas que oferecem de coração espiritual e milenar. Eu gostaria que assim também nós, assim estivesse se portando para comigo mesmo, é que sejamos úteis aonde quer que nós estejamos. Aí, como será que estará a face dos nossos mentores individuais? Já sabemos, ou dependemos como. Vamos nos colocar no lugar dele, vamos ser mais assertivos e mais amplos em nossos pensamentos e atos que devemos ser realizados em prol dos mais necessitados. Lembram que o título desse capítulo 18 aparentemente é fácil, muitos são chamados, esses pouco mais de 8 milhões de encarnados, mas ainda poucos são os escolhidos para voltar aqui por meio da reencarnação no próximo estágio evolutivo, que há de ser o mundo de regeneração. Vamos evitar o eliminar pó, caríssimos. Quem conseguir eliminar a maioria destes nesta atual encarnação, bem-aventurados seres, tá bom? Que não é fácil, mas não é impossível, que bom que não é. Então, esforçarmos para que assim consigamos, como a fama transitória, o poder nem se fala, o dinheiro fica no plano do material, e não adianta, caríssimos, ao chegar no mundo espiritual, dizermos assim para os nossos queridos amigos: ah, eu construí recursos suntuosos para que fique de alicerces para os meus familiares. Ah, que resposta parcial! Não com essa resposta do mundo espiritual, tá bom, caríssimos? Porque senão, novamente trazemos o Rabi, quando ele disse que não devemos ajudar aonde os ladrões possam roubar e as traças possam corroer. Tomemos cuidado, caríssimos, para que não choremos, tampouco corrijamos os dentes ao voltarmos para o mundo espiritual. Quem aqui sabe mesmo quando há de fechar os olhos deste atual corpo físico? Ninguém de nós, né? Ah, que bom que assim não é. Assim podemos não incorrer em erros do passado e remodelar-nos em espírito. É o grande objetivo, a cúpula espiritual do CEIC, aqui busca desenvolver a cada um de nós. Pelo menos os que estão envolvidos de ouvir desde quando aqui pisaram pela primeira vez. Os que estão tendo olhos de ver desde a primeira vez que aqui pisaram. E os que estão tendo o quê? Que é uma consequência natural, e assim tem que ser. Mãos de agir, ouvidos, olhos e mãos de agir onde quer que nós estejamos. Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, vamos eliminando carências de nossas vidas para que cresçamos em espiritualidade. Olha o Rabi nos consolando sempre, porque a caminho, a verdade, a vida. Disse que estaria conosco e está até o final dos tempos. Nessa separação do joio e do trigo, nessa transição planetária, nesse findar-se de segundo nível de estágio evolutivo, que é o de provas e expiações. Assim dizendo, entre outras palavras, com as cúpulas espirituais de vários órgãos deste sistema solar, afirmamos que é indispensável essa reforma íntima para a nossa ascensão espiritual, tanto no plano intelectual como moral, que são as duas asas de evolução que devemos as construí-las, as conquistá-las e as concretizá-las em cada oportunidade que tenhamos, oportunidade de sermos úteis ao nosso semelhante. Desde o reino vegetal, mineral, animal, que nós estamos no reino hormonal. Olhem as muitas moradas da casa do Pai, nos convidando a sempre divisarmos dias melhores pelas ações que devemos as construí-las
para a estrutura fisiológica, como também para os seres nesse início aqui neste século XX, no terceiro milênio. Caríssimos e muitos espíritos estão tendo as suas últimas oportunidades reencarnatórias neste orbe. Caso não avancem, consequentemente precisarão ser realocados, recambiados, reposicionados a outras moradas da casa do Pai, e que bom que Deus, a fonte criadora, não castiga quem quer que seja de suas criaturas. Nós sim nos castigamos por invigilância, por não orar e vigiar, por darmos maiores valores aos bens materiais em detrimento dos valores morais, que é o que nós nos gozaremos a posteriori. Essa informação eu extraí. Parece que eu estou divisando no registro acástico do universo aquela imagem que um dia eu assisti na Rede TV às 16 horas em domingo, há um pouco mais de uma década, no programa chamado Transição, onde Divaldo Pereira Franco vai estava pelo menos a cada 15 dias, quinzenalmente, e ele, em uma das suas afirmativas, isso disse: livros de seres atualmente encarnados estão tendo a última oportunidade. É o famoso ou vai ou racha. Que bom que todos nós jamais poderemos alegar que não tivemos oportunidade, tampouco conhecimento de buscarmos ser os melhores, sempre dentro das nossas limitações, possibilidades, simplicidades. É apenas isso que os nossos mentores exigem de nós, que façamos o que compete a qual nós consigamos fazer e realizar. Se um dia muito mais pudermos fazer, será uma consequência e uma construção das mínimas situações. Todos que um dia venceram, independentemente deste vencer que tenham concretizado nesta atual encarnação ou nas anteriores, vieram de baixo para que um dia chegassem ao alto. Mas é isso que devemos nos questionar, para que não sejamos realocados em mundos que estejam em estágios evolutivos primitivos, em estágio evolutivo de morte, ou em estágios iniciais ou intermediários de provas e expiações. Lembram-se que nós estamos no estágio final de provas e expiações. Caríssimos, se já está difícil atualmente nesse estágio final, quiçá se fôssemos realocados em orbes e estágios evolutivos mais precários ao comparado com o nosso atual. Então vamos pensar o que nós precisamos fazer para que sejamos felizes dentro da perfeição relativa, jamais absoluta, na condição de criatura, porque só o Pai, Deus, a fonte criadora, pode aoender. Por isso que sim, trouxe essas imagens difíceis para que divisemos a noite, quando o céu está estrelado, as moradas da casa do Pai, de braços abertos, chamando-nos, convidando-nos para que sejamos melhores, e um dia, como diz essa obra, capítulo 3:34, habitemos os demais degraus evolutivos desta escala evolutiva, e um dia cheguemos aos mundos celestes e divinos, mundos transitórios onde entra e sai a hora que bem quer, que não uma terra é mundo ainda considerado prisão. Essa é a afirmação dos amigos espirituais. Por aí estamos indo aqui moral intelectual. Mas vamos mudar, vamos virar esse tabuleiro deste jogo, vamos crescer, vamos ascender. É o grande convite deste capítulo 18 e desses 16 itens integrantes deste capítulo. Se caríssemos conscientes de que somos seres eternos e ainda possuidores de más tendências, em menor, mediano ou maior grau, estarmos no momento deste final de estágio evolutivo como afirmeiros, cabe-nos nos modificarmos para merecermos a continuidade de nosso progresso neste orbe, no início para o nível intermediário do mundo de regeneração. Nós estamos buscando construir até o presente momento como o campo intuitivo que estes, a qual nós não estamos vendo com os olhos físicos, estamos buscando me proporcionar para que eu reverbere e todos nós, sem exceção, contagiemos com o que devamos sim construir e potencializar no nosso dia a dia, da terra para fora, aqui no Siri, no bairro, na vila, Leopoldia, bons exemplos. Alguém aqui duvida disso, caríssimos, lá do lado esquerdo dos senhores, Francisco Cândido Xavier Novinho, Bezerra de Menezes também Novinho, adoro essa foto do Bezerra, de 23 anos de idade. Normalmente, nós vemos a imagem de Bezerra já velho, não, eu gosto do Bezerra Novinho, 23 anos de idade de Bezerra aqui. Abaixo de Valdo Pereira Franco, e aquele querido irmão que dissemos lá nas Minas Gerais que nós somos o sal da terra, Eurípides Barça Novo. Convidamos para que esforcemos e façamos valer os esforços que nos aqui deixaram materializados pelos seus bem agir, pelos seus bons conhecimentos aqui
materializados também por meio das obras que podemos desgustar a hora que nós queiramos, desde que disciplinemos para tanto. É o convite, e logicamente o codificador e bonitinho mobilizar e vai o nosso querido amigo Kardec. Já convidei os caríssimos, como eu perguntei no início, se tinha alguém aqui novo e ninguém levantou a mão, então eu nem vou repetir o convite para que estudem essa patrulha, que eu já repeti ela aqui inúmeras vezes. Os caríssimos irmãos e irmãs vão se lembrar dela, da transição planetária do Espírito Manuel Filomeno de Miranda pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Sim, caríssimos, ela deu um pouco deste tema, porque devemos ser muitos excluídos e não poucos, como é o tipo deste capítulo 18. Esforçarmos-nos para tanto. Vamos que nós vamos conseguir, caríssimos. Também tem essa querida irmã Joana de Andes, muito trabalhou com o Divaldo. Já esta obra, 2 anos após a última da quadrilogia, no ano de 2023, intitulada Mundo Regenerado, que fala também sobre os alicerces que já estão sendo construídos neste ordem e quais que nós aqui em humanidade devemos os construir. Já falamos de vários tópicos aqui a respeito ao longo destes minutos. Este intercâmbio entre mundos caríssimos de espíritos mais evoluídos para com os menos que aconteça atualmente no nosso querido planeta sempre aconteceu, está acontecendo e sempre acontecerá. Sabe por quê? Porque é da vontade de Deus que todos nós sejamos felizes, todos nós tenhamos professores para a nossa eternidade e quem sabe nem ainda nós sejamos nós se portarmos de forma humilde como o quê? Alunos, disciplinados, como se estivéssemos todos nós sentados na primeira fileira para que apenas não somente a Cristo estivesse virada ao conteúdo, ao lecionador, porque assim o conteúdo entrar-nos-ia em espírito imortal e mais assertivo estaremos sendo da porta para fora, para onde quer que nós estejamos aqui no Seric. Então, sim, está acontecendo isso, caríssimos. Essa patologia do estado interior afirma-nos que os irmãos espirituais, lá na constelação das Pleiades, do sistema quádruplo de planetas de Alcione, que estão aportando por meio do convite do Rabi da Galileia, para que reencarnem. Por isso que eu convido-os, estudem essa quadrilogia, são 4 obras relevantíssimas acerca de sabermos quem são esses extraterrestres que estão aqui aportando por meio da reencarnação. Tem um vídeo do Divaldo, inclusive, respondendo um questionamento após um seminário, conversa que ele empreendeu, que inclusive quando ele estava encarnado ela já teve contato com esses seres, esses extraterrestres lá de Alcione. É o sistema quádruplo de planetas. E como eu gosto de pesquisar, caríssimos, algo relacionado a este sistema quádruplo, porque não trazer algo a qual a ciência tenha pesquisado e descoberto até hoje. Olha o quilate dos seres que aqui estão aportando por meio da reencarnação. E olha como depende apenas e não somente de nós comportarmos como alunos concentrados em ver o que esses professores, por já terem passado por momentos semelhantes aos nossos heróis vencidos, querem que também nós os vençamos. Olha o quilate desses seres. Alcione é o principal numerado das Pleiades, na direção da constelação do Globo. Bacana, disso nós já temos aí a possibilidade de pesquisar no Google. É um sistema quádruplo com informei sendo que a Alcione A é a maior. Olha, tem mais informações, caríssimos. Está a uma distância de 440 anos-luz da Terra. 440 anos-luz. Tendo que ser um espírito evoluído para aceitar o convite de Jesus e aqui aportar um mundo para eles, entre aspas, primitivo, já que ainda temos carne, ainda não temos os nossos semelhantes, a qual eu disse que vai estar estagiando desde o reino mineral até nós que estamos no reino mineral. Nós ainda empreendemos guerras, corrupção, mentira, fome, adultério, pensamento em atos concretizados e outras mais mazelas. Então, para eles, olha o coração transcendente que eles têm. Será que um dia, quando fomos evoluídos assim também portarmos-nos? Bem-aventurados são os que assim buscaram portar-se. Eu quero assim um dia fazer. E desejo-nos também que assim cada um de nós nos portemos. Possui, caríssimos, esse sistema quádruplo de planetas mais de 1.400 vezes de luminosidade. E o seu diâmetro é de 11 milhões de quilômetros, ou seja, 8 vezes maior que o do nosso Sol. De todas as esferas do nosso sistema solar, qual que é a maior mesmo? O Sol. Os espíritos afirmam e, consequentemente, repreende-se que, do nosso sistema solar, os espíritos mais evoluídos habitam este mesmo Sol. Então, esses que estão vindo lá, neste sistema quádruplo, lá das Pleiades, 8 vezes maior,
sol. Quem consegue aqui ficar mesmo 20 segundos olhando para o sol a olho nu? Ah, caríssimos, o Rabi da Galileia ali representado no nosso auditório central afirmou-nos que apenas e somente depende de nós sermos os construtores e os artífices da nossa felicidade, esforçando-nos para reconstruirmos diariamente informações simples que vêm ao encontro de informações transcendentes, grandiosas, como a quem está nos trazendo essa fonte dos irmãos podem pesquisar outras mais informações. E ao ser a Sônia, que é a mais evoluída, caríssimos, ela gira no componente veloz-20, a gente de cerca de 770 km por hora, já travou os nossos neurônios. É um sistema binário, onde uma estrela vermelha fica orbitando em torno da maior Alcônia. Mas, caríssimos, tem uma informação relevantíssima. É uma fofoquinha do mundo espiritual, tá? Não podemos confirmar isso por meio da codificação, porque a codificação foi no século XIX, estamos no século XXI, terceiro milênio, acabamos de virar no quarto do nosso século, já que estamos no ano de 2026. Não apenas estão vindo os seres das Pleiades, também da constelação de Órion. Afirmam ainda os amigos espirituais, se não adentrarmos numa terceira guerra mundial até o ano de 2030, estamos no início, ou no meio, vamos dizer assim, do ano de 2026. Está programado o reencarno de 1 milhão de seres mais evoluídos, por exemplo, como estes. Imaginemos 1 milhão de Chico Xavier espalhado nesse orbe, 1 milhão de Divaldo Pereira espalhado nesse orbe. Como conhecemos na codificação, o mal há de envergonhar-se e fugir envergonhado desse orbe, porque a luz reluzirá para o universo. Bem-aventurados somos nós que estejamos construindo os nossos alicerces para que aqui retornemos por meio da reencarnação daqui a alguns anos, décadas ou séculos, porque viveremos essas belezas que o Rabi pediu, convidou estes para que aqui aportassem por meio da reencarnação. E aqui temos esse alicerce, estamos partindo para o final do nosso bate-papo, caríssimos. Também Emmanuel nos deu esse alicerce. Olha, lembra que eu falei que a codificação foi ali publicada em sua primeira edição no ano de 1857? Se somarmos 200 anos, vai cair no ano de 2057. Nessa obra intitulada Plantão de Respostas, lá no antigo, extinto programa Vida Fogo da extinta TV Tupi, Emmanuel veio e nos afirma aqui, seja 2057, continuamos um pouquinho após a Terra tornar-se um mundo de regeneração, em ascensão mais séria em comparação ao momento que estamos vivenciando. Afirmo e repito, bem-aventurados sejamos todos nós que estejamos nos desconstruindo para que mereçamos voltar e vivenciar com estes seres que de fato, estes extraterrestres estão aportando a convite do meio Rabi da Galileia de diversas constelações. Então, o convite agora, esse querido irmão espiritual Emmanuel. Também Francisco de Assis convida-nos para que sejamos um instrumento da paz do mundo, aonde quer que nós estejamos. Sempre gosto de trazer esse slide ao tema que nós estejamos trabalhando. Lembro que o discípulo Benedito slide, este estudo fizeram pela humanidade, convida para que também nós façamos e não fiquem caríssimos com a ajuda da inteligência artificial. Todos eles, Allan Kardec, codificador, aquele que foi a sua esposa, sua companheira, Aline Bodan, Maria Rosa Mística de Nazaré, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Emmanuel, que foi o seu mentor, ao meu lado direito a mim, o meio Rabi da Galileia, e aqui Francisco de Assis, e que todos eles estejam abraçados com todos nós, não apenas comigo ali naquela criação de inteligência artificial, porque ele quer que todos nós sejamos felizes. Ele quer que aquela ovelha que fugiu do aprisco seja realocada com as outras 99 que estão ali já guardadas, salvas, porque construíram seus próprios alicerces para que fossem felizes e voltassem a reencarnar em um novo estágio evolutivo que há de ser um mundo de regeneração. Esforçarmos-nos, caríssimos, vamos conseguir. Não nos desviemos do eixo principal, transcendente a qual a cúpula aqui do Senhor, que convida-nos para que assim ajamos no nosso dia a dia. E assim agradeço, caríssimos, a presença de cada um de vós. Já estamos partindo para o fecho dessa nossa primeira etapa. Desejo-vos uma ótima semana. Obrigado pela presença nas outras dimensões da vida e que tenhamos o melhor na sequência das atividades e que façamos agora. Vou convidar o irmão que tanto nos ajudou com o título A Muralha do Tempo, da obra Espírito da Verdade, lá de Chico Xavier, junto a Valdo Pereira, para que corroborasse ainda mais a temática até que nós estivéssemos trabalhando. Que assim seja, graças a Deus, e que o irmão possa continuar agora com as divulgações finais. Que assim seja, graças a Deus. Vamos encerrar então a aula desta tarde com as orações e a oração final.
santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vossa fé, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em tranquila serenidade e confiança no Divino Amigo, abramos o coração e vibrações de amor, paz e conforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil, pelos enfermos encarnados e não, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão encarnando com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus. E uma boa tarde, terça-feira, uma ótima semana. A todos em paz. Em nome de Jesus.